Podemos ter mudança na ordem das forças das equipes já na segunda corrida do ano, nesse final de semana, quando acontece o Grande Prêmio da China, com a Red Bull indo à FIA e caguetando possíveis irregularidades das rivais McLaren, Ferrari e Alpine. E Lando Norris falou sobre ter o melhor carro e cita fator companheiro de equipe para meter 3 décimos nos rivais no Grande Prêmio, na classificação do Grande Prêmio da Austrália. Olá, meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor. Nesse final de semana, após a classificação para o GP da Austrália, George Russell falou em entrevista que a McLaren tinha um carro tão absurdo, tão à frente dos outros rivais, que poderia já focar no desenvolvimento para o carro já do ano que vem. E o Lando Norris, após o Grande Prêmio da Austrália, vencedor da corrida, refutou a fala do George Russell, citando o fator companheiro de equipe para as duas McLarens terem uma vantagem de 3 décimos sobre Max Verstappen e os outros competidores. Levando em consideração que a McLaren teve sim um bom ritmo, um ritmo puro de corrida, mesmo em condições de chuva, chegou a ficar a mais de 12 segundos à frente do que o Max Verstappen, as duas McLarens. O Lando Norris cita que a vantagem não é tão grande assim. No sábado, a vantagem ficou em 3 décimos e ele citou o fator companheiro de equipe. Ele cita que ter o Oscar Piastri empurrando faz com que ele eleve o seu nível de pilotagem e o nível de exigência dos dois pilotos entre si. A competição interna fique elevada. O que faz total sentido quando você para pensar que ter 2 bons pilotos dentro da equipe faz com que a equipe possa experimentar níveis de configurações no setup diferentes. Por exemplo, ele cita os companheiros dos seus principais rivais nas outras equipes. Companheiro, no caso, do Max Verstappen, que é o Liam Lawson, e o companheiro do George Russell, que é o Kimi Antonelli. São 2 novatos na Fórmula 1 e que muito dificilmente ainda vão se acostumar, principalmente com relação a lidar com a temperatura e as cargas aerodinâmicas de um carro de Fórmula 1, mas que muito possivelmente eles tenham dificuldades, principalmente em desenvolver um setup para as corridas e principalmente em desenvolver um setup rápido, um setup bom para os finais de semana e desbloquear desempenho ao longo da temporada. Então, Lando Norris cita que não se trata apenas de ter o melhor carro, mas sim também do conjunto dos pilotos. Ele citou também que, mesmo tendo o melhor carro para essa etapa do GP da Austrália, ele falou que muito provavelmente, se a temporada começasse no Bahrein, eles não venceriam a prova. Então, na opinião do Lando Norris, eles devem enfrentar dificuldades em certas condições de pistas e em certos traçados. E isso faz total sentido quando você pega a velocidade final dos carros das principais equipes, compara entre elas e a gente percebe que a Red Bull é quem tem o carro mais forte de reta e McLaren e Ferrari ficaram ali mais ou menos iguais. Lando Norris também foi questionado sobre se as outras equipes ainda podem alcançar a McLaren, já que aparentemente a vantagem dos carros de laranja é tão grande assim, e ele citou o exemplo do ano passado, com a Red Bull tendo ótima performance, larga vantagem nas 10 primeiras corridas da temporada, e ao meio da temporada a McLaren conseguiu desbloquear um desempenho absurdo e conseguiu terminou a temporada tendo o melhor carro do grid. Então sim, ele disse que na opinião dele, tudo pode acontecer e que precisam aproveitar o momento. E ele finalizou aproveitando para dizer sobre uma fala do George Russell, essa fala específica em que o George Russell deixa claro que a McLaren pode focar no carro do ano que vem, já que eles têm larga vantagem esse ano. Lando Norris falou que isso fala muito sobre a personalidade dos outros pilotos e das outras equipes. E se caso as outras equipes já queiram jogar a toalha, para eles é ainda melhor. Mas que na Fórmula 1 você não pode ficar parado. Se você ficar parado e confortável com o nível de desempenho do seu carro, você é engolido. Agora sim, falando especificamente sobre a vantagem da McLaren, o que se tem dito no paddock é que a McLaren tem administrado a temperatura dos pneus, principalmente os pneus dianteiros, de forma absurda. O chefe da equipe Mercedes, Toto Wolff, falou em entrevista após o Grande Prêmio da Austrália que a McLaren tem grande vantagem com relação à temperatura dos pneus em comparação às outras equipes. O chefe da equipe Red Bull, o Christian Horner,
falou que essa vantagem é o tipo de coisa que jamais foi visto na Fórmula 1. E falamos nos vídeos recentes aqui no canal que a FIA, já nessa segunda etapa da temporada, o Grande Prêmio da China que acontece nesse final de semana, vai mudar ou já mudou as regras com relação à flexibilidade das asas traseiras. Tem uma imagem muito interessante que ilustra bem as mudanças que vão ser feitas para esse final de semana. Você vê aí que na parte superior da asa traseira existem alguns pontos, alguns adesivos na asa traseira, são pontos específicos em que a FIA fica de olho, principalmente com relação às câmeras traseiras que receberam maior qualidade por parte dessas câmeras das asas traseiras, justamente para a FIA ter uma visibilidade melhor sobre a flexibilidade dessas asas. Então a FIA mudou a regra que entra em vigor a partir desse final de semana no Grande Prêmio da China. E a mudança é basicamente nessa parte de baixo, né, do flap que se abre no sistema de DRS. Em altas velocidades, esse vão entre a asa, ele recebe uma mini abertura, né, muito por conta da pressão aerodinâmica gerada em altas velocidades. Então é um vão ali que fica entre o flap do sistema DRS e a asa traseira. A FIA mudou o regulamento para essa abertura no início dessa temporada, sendo permitida até 2 milímetros, mas a partir desse final de semana passa a ser de até 0,5 milímetros. A FIA ela adiciona carga ali em alguns pontos específicos na parte superior dessa asa traseira e uma nova medição permitindo até 0,5 milímetros na abertura desse vão entre o flap do sistema de DRS e a asa traseira é o que muda. E o que diz a matéria do Race News 365 é que a Red Bull foi à FIA logo após os testes de pré-temporada relatar que as equipes McLaren, Ferrari, Alpine e até a Haas estão utilizando dessa abertura ilegal. Então a FIA, que já tinha mudado a regra no ano passado para o início dessa temporada, fez novos testes com novas medidas no início dessa temporada e todas as equipes passaram nesses testes, mas aparentemente a FIA não ficou satisfeita com os resultados. De acordo com o relatório da Red Bull, essa mini abertura aparentemente tem gerado um fluxo de ar turbulento na parte traseira, gerada na parte de trás para os outros carros, e muito possivelmente a FIA entende que esse tipo de turbulência fere o regulamento esportivo. Então podemos ter mudança na ordem das forças das equipes na Fórmula 1 já a partir desse final de semana no Grande Prêmio da China? Sim. Porém, é importante dizer também que, aparentemente, toda essa larga vantagem ou esse bom equilíbrio do carro da McLaren não deve partir apenas desse sistema de mini DRS. A McLaren conta com um carro muito equilibrado, ou pelo menos foi isso que a equipe apresentou nesse início de temporada. E o conjunto McLaren não deve partir apenas desse mini sistema de DRS. Para a McLaren ter larga vantagem na administração da temperatura dos pneus, principalmente as rodas dianteiras, algo que tem se falado no paddock, muito possivelmente o sistema de refrigeração dos pneus vindo ali por parte do duto de freio deve ser uma parte muito importante no trunfo da McLaren, juntamente com a arte da suspensão dianteira, gerando ali todo um fluxo de ar que gera ao redor das rodas dianteiras. Isso em conjunto deve ser o grande trunfo da McLaren para ter uma boa administração das temperaturas das rodas, principalmente das rodas dianteiras. Então podemos ter mudanças? Sim, podemos ter, mas ao mesmo tempo esse Grande Prêmio da Austrália não responde tantas questões assim, muitas dúvidas ainda ficam no ar, principalmente com relação à ordem das forças das equipes. A Ferrari não deve ser essa equipe que deve andar ali na parte do fundo, dentre os 10 primeiros carros. E a Haas, que está nessa lista também das equipes que possivelmente estão usando esse sistema irregular que a FIA está tentando mudar a partir dessa segunda etapa, andou no final do grid na etapa do GP da Austrália. Muito possivelmente seja a pior equipe do grid, então não vejo que mudanças extraordinárias no carro da Haas devem acontecer. A grande dúvida que fica é
Como esses carros devem andar em condições de pista seca, muito provavelmente a gente pode ver isso acontecer nessa segunda etapa no Grande Prêmio da China. Aproveita para me dizer aí nos comentários se você acha que Red Bull, Mercedes e Ferrari vão andar mais próximas da equipe McLaren nesse final de semana. Diz aí também quem que você acha que deve vencer essa corrida. É muito cedo para dizer, né? Mas ainda assim eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve aí no canal. Tem aí uma imagem que tá passando aí, ó, que a gente tá muito próximo de bater os 700 inscritos aqui no canal. Muito bacana, agradeço todas essas 700 pessoas que se inscreveram no Resenha Motor. Ative o sininho também para não perder nada sobre o que acontece no mundo da Fórmula 1, beleza? Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, tchau!